Olha, quem teve notícias ruins foi o Flávio e o Jair Bolsonaro. Tiveram notícias péssimas ontem e hoje. Quais notícias? Eles acharam que com o acordão feito com o STJ, o processo das rachadinhas ia virar coisa do passado, acabou, o processo está completamente acabado, só que não é bem assim. Os investigadores conseguiram uma outra linha de investigação que mesmo se o STJ confirme o golpe, eu avisei ontem, tá para ser confirmado esse golpe no processo das rachadinhas, vão anular os relatórios do COAF, que é o que começou a investigação. O processo vai ser todo anulado. Só que mesmo assim, os investigadores têm uma prova que veio de fora dos relatórios do COAF e eles podem refazer toda a investigação praticamente. Claro, parte da investigação é perdida para sempre, eu vou explicar por quê. Mas eeles conseguem fazer isso para no futuro, quando o Bolsonaro não for mais presidente, quando a coisa melhorar no Brasil, o Flávio possa sim vir a ser preso por isso e possa-se fazer a ligação, que é o mais importante, do Flávio e do Jair Bolsonaro com as milícias. Essa ligação continua e está feita. Outra coisa que o Flávio e o Jair não imaginavam, e olha, tanto não imaginavam, que o Bolsonaro cometeu o crime que está sendo investigado pela PGR com o STF, que é o crime de usar a ABIN para tentar acabar com aqueles relatórios do COAF. Lembra disso? O Bolsonaro usou a ABIN para investigar gente da Receita Federal, para falar que os relatórios do COAF foram feitos de maneira criminosa e isso acabaria com a investigação inteira. Lembra disso? Agora a STJ está para anular esses relatórios e mesmo assim isso não estava no radar do Bolsonaro, que tinha uma prova do lado de fora. Não estava, isso pegou todo mundo de surpresa. E para piorar, mesmo essa estratégia do Bolsonaro, que usou a ABIN, cometeu crime inclusive usando a ABIN para fins próprios, essa estratégia não deu certo, porque hoje o Paulo Guedes demitiu um servidor da Receita que era peça central nisso. Ele foi demitido pelo Paulo Guedes. Eu vou explicar isso. Você fala, caramba, Thiago, o Paulo Guedes traiu o Bolsonaro? Não é bem assim, mas o Paulo Guedes demitiu o servidor, que era o centro da teoria do Flávio Bolsonaro, do Ossa, dos advogados dele, que iriam salvar o Flávio para sempre. Não deu tão certo. Então tem agora uma margem para esse processo seguir adiante. Eu vou explicar tudo, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair? Se inscreve no canal aqui, Você pode até falar, Thiago, vai dar pizza? Eu não sei, eu realmente não sei, mas aqui a gente faz a nossa parte. Isso aqui é em frente à casa do Jair Bolsonaro, Faz alguns meses a gente passou lá e no mês passado a gente passou de novo, olha só, com um carro de som denunciando esses crimes, olha só. Bolsonaro, o povo quer saber, por que o seu amigo Queiroz deu 79 mil reais para Michele Bolsonaro? Bolsonaro, o povo quer saber, por que disparou o preço do arroz, do óleo, do feijão, enquanto nosso salário diminuiu e o desemprego explodiu? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você sempre foi contra o auxílio de 600 reais e foi a oposição que aprovou este benefício no Congresso para a população. Bolsonaro, por que o seu advogado, Yasser, escondeu o Queiroz? Assista Plantão Brasil no YouTube. Passou, dá pra reconhecer aí que é o Vivendas da Barra Pesada, cuidado que lá o lugar é até bom lá, Praia do PP, é uma vizinhança de matar lá. Eu ouvi falar que a vizinhança lá é de matar, tem até um que tá preso lá, vizinho do Bolsonaro. Mas, brincadeira à parte, a gente vai pra cima do bolsonarismo aqui no Plantão Brasil. Então se inscreve no canal, curte o vídeo e ajuda as ações do Plantão Brasil. Quem quiser, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No sábado estaremos em Salvador denunciando o descaso do Bolsonaro com a vacina, com a economia e o caos econômico que é culpa dele. Estaremos na periferia de Salvador no sábado de manhã. Quem quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo Seja Membro. No primeiro comentário tem Pix, PicPay, Apoia-se e conta bancária para você ajudar a gente aí para cima do Bolsonaro. Mas agora vamos falar sobre isso, essa surpresa para o Flávio Bolsonaro, para o Jair Bolsonaro, que foi o seguinte, olha só. Na semana que vem, eu já vou te dar o spoiler, tem 99% de chance que o STJ vá dar mais 2 vitórias e acabar completamente com o processo das rachadinhas. Assim, o fim da questão é quando o STJ votar para que os relatórios do COAF não sejam incluídos nesse processo. Por quê? Porque o processo inteiro começou com os relatórios do COAF que mostraram uma movimentação estranha na conta do Queiroz, lembra disso? E, tirando esses relatórios, o que acontece? Cadê o resto do processo? Não tem. E tem uma coisa na justiça, se a primeira prova é inválida, todas as provas que se conseguiu a partir daquela também são tornadas inválidas. Eu vou te dar um exemplo. As quebras de sigilo bancário de 95 pessoas, depois daquelas quebras, aí o Ministério Público falou, nós precisamos agora fazer busca e apreensão na casa de fulano, busca e apreensão na casa de ciclano, e aí nessa busca e apreensão consegue mais provas.
Só que, se a quebra de sigilo bancário foi retirada, essas provas de busca e apreensão, celulares e tudo mais, também tem que ser retiradas do processo. Por exemplo, o fato de que o Ossef escondeu o Queiroz tem que ser retirado do processo. É aquilo, todo mundo sabe, mas legalmente não se pode provar. Todo mundo viu, tem até câmera. O próprio Ossef falou que escondeu o Queiroz, ele mesmo, mas não se pode, porque isso tudo foi descoberto a partir da prisão do Queiroz, a partir de busca e apreensão que foram feitas a partir dessas quebras de sigilo, que foram feitas a partir do relatório do COAF. Aí você pensa, então, Thiago, acabou o processo? Não. Sabe por que não? Porque tem uma outra investigação sobre milícias, essa outra investigação que não tem nada a ver com Flávio Bolsonaro, não tem nada a ver com o COAF, não tem nada a ver com nada disso. Essa outra investigação fez uma operação de busca e apreensão para investigar a milícia do Adriano da Nóbrega, que morreu. E em operação de busca e apreensão na casa da mãe do Adriano da Nóbrega, encontraram o celular dela. E no celular dela tinha uma conversa dela com o Queiroz. E isso... bati aqui no computador, quase desliguei. E isso faz o quê? Faz com que uma nova investigação sobre as rachadinhas do Flávio Bolsonaro possa se iniciar a partir dessa conversa com o Queiroz. Por quê? Porque nessa conversa o Queiroz falava com a mãe do Adriano da Nóbrega e cobrava dela o depósito da rachadinha e ainda perguntava quanto ela depositou esse mês e quanto ela vai depositar no próximo, porque ele tem que fazer a contabilidade. Olha só, a prova tá ali. E agora, o grande desafio, e os procuradores, o Ministério Público já está vendo como vai fazer isso. Claro, eles têm que esperar a ação do STJ, isso tudo vai demorar. Mas o grande desafio deles vai ser o quê? Vai ser como eles vão, a partir dessa prova que eles têm, que é uma prova robusta, que o Flávio Bolsonaro não pode acabar com essa prova porque é de outra operação que não mirava o Flávio, é uma operação mirando o Adriano da Nóbrega e a operação da milícia dele em Rio das Pedras. Por acaso ligou com o Flávio. Isso liga o Flávio às milícias, o Flávio Queiroz às milícias, e isso tem prova das rachadinhas. Agora o Ministério Público vai ter que ver, peraí, como a partir disso a gente consegue fazer uma denúncia parecida com o que a gente tinha do Queiroz, sem a gente usar as provas que a gente tinha antes. Por quê? Porque eles não podem falar, olha, o Flávio tinha 37 imóveis. Peraí, mas a partir dessas mensagens do Queiroz com a mãe do Adriano, você sabia que o Flávio tinha 37 imóveis como? Você não quebrou os sigilos dele? Tá vendo como é difícil a justiça? Quebrou, a gente sabe de tudo, mas agora os procuradores vão ter que dar uma volta, fazer tudo muito bem embasado para que eles consigam fazer uma nova denúncia contra o Flávio Bolsonaro. E eles falam, caramba, Thiago, então o Flávio tem essa outra saída, essa luz no fim do túnel para que, quando o Bolsonaro não tenha mais cartucho para queimar, quando muita coisa não possa mais acontecer, o Flávio possa ser punido. Sim, tem essa, só que tem uma outra coisa. O Flávio Bolsonaro tá com um outro problemão. Por quê? A gente sabe que o Bolsonaro usou a ABIN ilegalmente para investigar a gente da Receita Federal, porque ele queria dizer o quê? O que o Bolsonaro queria provar era que os relatórios do COAF foram feitos mais ou menos por encomenda. Algum servidor da Receita Federal chegou lá no computador e falou assim, não gosto do Flávio Bolsonaro, ou não gosto do Jair Bolsonaro, vou investigar os filhos dele. Ele foi, opa, tem coisa errada aqui. Queiroz, tem coisa errada aqui, vou mandar o COAF fazer um relatório sobre esse cara aqui, aí pode se iniciar uma investigação contra ele. Isso é ilegal. Se fosse assim, isso seria ilegal. Só que o Bolsonaro, primeiro, não conseguiu provar isso. Segundo, essa tese do Bolsonaro era toda baseada no fato de que 5 servidores da Receita que enriqueceram ilegalmente, eles também tinham a mesma tese dizendo, não, outros servidores da Receita que não gostavam de mim acessaram os meus dados, geraram um relatório do COAF, começou uma investigação contra mim, tudo mais. Aí o Bolsonaro comprou essa tese desses 5 servidores. O que acontece é o seguinte, esses servidores tiveram várias derrotas na justiça e hoje o Paulo Guedes demitiu o mais importante desses 5 servidores, que já estava aposentado, então ele perde direito ao benefício da aposentadoria. O Paulo Guedes ferrou o servidor e toda a tese do Flávio Bolsonaro de que não, foi perseguição, foi arapongagem do COAF, da Receita Federal contra mim, toda essa tese vai por água abaixo após essa demissão, porque o Flávio Bolsonaro estava se apoiando naquela tese. Quando o servidor é demitido, perde direito agora ao benefício da aposentadoria e a demissão dele é a última parte do processo que mostra que realmente não houve arapongagem contra ele. Toda a teoria do Flávio Bolsonaro, da ABIN e tudo mais, que o Bolsonaro cometeu crime para tentar fazer essa teoria, vai por água abaixo. Então é outro problema para o Flávio Bolsonaro. E agora, olha só uma coisa que ninguém pensou aqui na esquerda, olha só que coisa. Por conta desse processo das rachadinhas, o Bolsonaro tinha 2 indicações para fazer na STF. 2 indicações para fazer na STF. Uma no ano passado e outra esse ano. Ele ainda tem essa indicação.
Por conta do processo das rachadinhas, ele queimou o primeiro cartucho dele. Lembra que eu falei isso aqui ontem? Ele indicou o Cássio Nunes e aí o Queiroz ficou solto e aí o Bolsonaro teve um alívio. E agora, por conta das rachadinhas, ele vai queimar o segundo cartucho dele, que é a segunda indicação para o STF. Olha só como é que é o pessoal do STF, como que esse pessoal joga um xadrez muito bem jogado. Eu pergunto a você e você comenta, o que é mais nocivo ao Brasil? O que é pior para o Brasil, para o futuro do nosso país? Um ou outro. O Flávio Bolsonaro ser punido daqui 1, 2 anos, 3 anos e acabar preso, mas o Bolsonaro ter 2 ministros do STF indicados pelo Bolsonaro, imagina, 2 bolsonaristas raiz, aquele lá, olavista, aqueles caras bolsonaristas mesmo, lembra do, como que é o nome daquele babaca? Daniel Silveira? Gente dessa laia, Carla Zambelli, imagina 2 deles no STF pelos próximos 30 anos, mas o Flávio Bolsonaro talvez indo preso daqui 3, 4 anos, ou o processo das rachadinhas termina em pizza, mas tem essa luz no fim do túnel que eu acabei de falar, que é essa mensagem que vinha de outro processo, mas vamos supor que não tivesse isso, o processo termina em pizza, mas o Bolsonaro não tem nenhum ministro bolsonarista no STF. Imagina, nos próximos 30 anos não terão ali 2 no STF bolsonaristas. O que você acha que é mais nocivo para o Brasil? Eu fico com a tese do STF. É melhor... O correto seria não ter bolsonarista e o Flávio ir preso, mas o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ele é presidente, ele tinha direito a indicar 2 ministros. É muito melhor para o Brasil nesse xadrez. O acordão que o STF acabou fazendo, por quê? Porque o Bolsonaro não terá 2 bolsonaristas, a gente não vai sofrer por 30... Não sei, o ministro do STF se aposenta com 65. O Bolsonaro coloca um cara de 40 anos de idade, pelos próximos 25 anos a gente não vai ter um bolsonarista lá. 2 votos bolsonaristas no STF atrapalhando, a gente sabe quanto vale um voto no STF. Eu vou só te dar um exemplo. O Cássio Nunes ajudou a ferrar com a Lava Jato. Imagina se é um bolsonarista que odeia o PT lá e impõe derrotas ao Lula lá, mesmo rasgando a lei, porque o bolsonarista não tá nem aí pra nada. Imagina 2 ministros do STF, quanto vale. Então esse foi o acordão. Eu não quero defender o que o pessoal do STJ e STF tá fazendo, mas o acordão sendo esse, eles conseguiram evitar que quase 20% do Supremo Tribunal Federal fosse bolsonarista raiz. E isso é uma coisa que para os próximos 20, 25 anos vai fazer uma grande diferença no Brasil, muito mais do que o Flávio ir preso agora, ou ir preso daqui 3, 4 anos, ou ir preso daqui 10 anos. A diferença é muito maior. Esse foi o xadrez jogado pelo pessoal da Justiça. Eu sou contra, claro, eu queria mais que eles traíssem o Bolsonaro já, o Bolsonaro indica um deles para o STF e eles ferram o Flávio Bolsonaro mesmo assim. E olha, com essa nova prova, não é uma prova nova não, essa prova já está no processo há muito tempo, mas os bolsonaristas não contavam com isso. E com essa revelação de que tem uma prova cabal que liga o Bolsonaro, o Flávio, o Queiroz, as milícias, e ainda ele falando sobre rachadinha nessas conversas, aí o Flávio tá com um problema pro futuro. Que bom, pelo menos a notícia ruim da semana não foi tão ruim, um pouquinho menos ruim. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima dessa corja, porque a gente vê que quando ele precisa ele faz o acordão e tudo mais, e ele tenta salvar os filhos. Por quê? Porque tem muito crime ali. E a gente aqui no Plantão Brasil, a gente tem coragem. Digo a gente porque somos 370 mil pessoas aqui, mais de 370 mil pessoas, e a gente vai pra cima. Se precisar, a gente deixa o carro de som lá de noite na frente do Vivendas da Barra Pesada, para que todos os vizinhos dele, para que ele também saiba que a Michele recebeu 89 mil do Queiroz, que tudo isso aconteceu, que o povo sabe disso. O povo tem que saber. Bolsonaro é criminoso. É isso. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima. Falou!